Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso. Agora é o último tópico de cinemática. A gente vai falar sobre cinemática angular. Então vamos lá. Cinemática angular, ela estuda principalmente o movimento de rotação de um corpo rígido. E ela tem três grandezas angulares. Essas grandezas angulares, elas são o deslocamento angular, que você pode ter, no caso, deslocamento angular. Você também tem a velocidade angular, também é muito estudada aqui nesse tópico. E por fim, a aceleração angular, tá bom? Então, são esses daí. Aceleração, ou o R ficou meio pequeno, mas angular. Então é isso daí, tá bom? E quando a gente está falando de ângulos, angular no caso, a gente está falando de ângulos. Então a gente vai ter que estudar a questão, vou passar uma revisão rápida aqui sobre unidades, né? Que a gente vai ver o grau e a volta na revolução, para a gente ter uma noção. Então aqui, a gente sabe, mudar de cor, que 360 graus aqui é igual a uma volta, que é igual a uma revolução. Então você tem aqui 360 graus quando você dá uma revolução completa aqui, tá bom? Então esse aqui, no caso, você passa dando um giro completo. 180 graus é uma meia volta, uma meia revolução. Então no caso ficaria só aqui, certo? E 90 graus, né, um ângulo reto, no caso, é 1/4 da volta, que seria aqui assim, mais ou menos. Isso daqui é 90 graus. Então aqui para vocês terem uma noção de como que é a questão das unidades. Dando continuidade, a gente vai ter que estudar também, ter uma noção de radiano, questão de trigonometria, que é usada, né, a unidade de rádio. O radiano ele é definido como a medida de um ângulo central de uma circunferência que corresponde a um arco de comprimento igual ao raio da circunferência. Para vocês terem uma noção, tem um exemplo aqui. Essa primeira imagem que a gente está vendo aqui, essa primeira circunferência aqui, o radiano ele equivale ao ângulo central de uma circunferência, né? Então, o arco de comprimento igual ao raio da circunferência. Então, o rádio é esse daqui, essa parte vermelha que está representada aqui. Nesse estudo, a gente também sabe que o comprimento, né, o perímetro da circunferência, como está escrito aqui acima, ele é dado por 2πr, tá bom? Então, aqui. Então, 2πr é o comprimento, né, entre aspas, né, entre parênteses, no caso, o perímetro. E a gente sabe, né, você já deve ter estudado, que o π ele é uma numeração, ele tem um número, um valor, né, que é 3,14, né, assim, aproximadamente. Ele é muito maior que isso, mas a gente só considera 3,14. E assim, quando a gente substitui o π nessa equação aqui, a gente tem o quê? Que o c é igual, né, o comprimento da circunferência, ele é igual a 6,28 vezes o raio. Desculpe, o raio não, né? O caso aqui é... Isso, é o raio, é verdade. Cada raio, né, ou seja, cada R, né, corresponde a um radiano, ou seja, o número de radianos em uma volta, é uma revolução, é igual a 2π, ou seja, né, uma revolução, né, completa, no caso, é 2π, ou seja, 360 graus. E assim, 2π rad é igual a aproximadamente, né, a 6,28 rad. Então, nessas duas representações aqui, que faltaram para a gente explicar, você tem que cada ângulo aqui é ele tem todo deslocamento que teve aqui for iguais, então você tem uma distância que cada rad, né, no caso cada distância aqui é um radiano. Então essa diferença de ângulo aqui para a gente entender como que esse deslocamento quando ocorre. No estudo de deslocamento
angular, a gente tem dois tipos aqui que a gente tem que entender. A gente tem o sentido horário e o anti-horário. É mudar de cor aqui. Esse primeiro aqui, ele é o nosso deslocamento angular no sentido horário, tá bom? Então, você tem aqui no sentido horário. Nesse caso, você tem que o delta θ ele é menor que zero. Enquanto nesse daqui, que é no sentido anti-horário, você tem, no caso, que o delta θ é maior que zero. Então, aqui nesse caso, ele é maior que zero. Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção de como que é feito esse deslocamento, que a gente pode encontrar em exercícios que estão falando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, vamos lá para o que interessa, as questões mais importantes, as fórmulas, né, que a gente vai ter que utilizar nesse estudo aí. Então, chega mais. Quando a gente está começando a estudar sobre deslocamento, a gente também tem que falar de velocidade angular. Então, vou mudar aqui de cor, colocar azul. A gente sabe que lá, quando a gente começou a estudar, que velocidade, né, velocidade média, ela é dada por ΔS por ΔT. Numa representação vetorial, a gente tem aqui velocidade média, né, os vetores aqui, o vetor acima é ΔP, o vetor dividido por ΔT. A gente sabe que o ΔS ele é a variação do espaço e ΔP, no caso aqui, ele é o vetor deslocamento, tá bom? Então, esse aqui, vou escrever aqui em cima, é o vetor deslocamento. De modo análogo, né, que a gente faz definimos uma velocidade angular média. Vamos lá, suponha que a gente tem no intervalo ΔT, né, num tempo ΔT, uma partícula está em movimento circular. Vou fazer aqui uma representação. Então, ela está uma partícula em movimento circular. E que, claro, né, ela tem uma variação aqui. Vou pôr zero. Ela tem um delta. Então, aqui fica uma variação delta θ e o R nosso aqui. Então, você tem um deslocamento angular, né, que é o nosso delta θ, e a velocidade angular média, que a gente representa nesse caso, a gente tem a velocidade angular média, ele tem um ângulo bem diferente aqui. Quer ver? Vamos aqui. Para a gente calcular a nossa velocidade angular média, nesse intervalo de tempo que a gente está supondo, a gente precisa definir que a velocidade média ela vai ser a variação angular dividido pela variação do tempo. Então, quando temos o corpo rígido, então essa aqui que vai ser a nossa velocidade angular média, tá bom? Então temos aqui a nossa primeira equação aqui, ou seja, ela considera o nosso deslocamento angular em relação ao tempo. E nesse estudo a gente também pode considerar o seguinte: a velocidade angular, a sua unidade a velocidade angular é rádio por segundo, tá? Então, a rádio por segundo. Quando a gente está fazendo esse estudo, a gente pode também considerar a velocidade angular e a velocidade escalar. Perceba que quando a gente tem velocidade média igual a ΔS por ΔT, o deslocamento angular Δθ é em radianos.
Nesse caso, o ΔS, ele é o quê? A variação no espaço, variação angular, vezes o raio. Ora, a gente pode substituir isso daqui nessa equação aqui de cima. Então, ficamos que velocidade média é igual a delta θ vezes R dividido por delta T, que é o tempo. Porém, a gente sabe que, nesse caso, como a gente viu nessa equação aqui, que essa parcela aqui, ó, que eu estou fazendo aqui de verde, esse daqui é o nosso ômega aqui, né? É o nosso W, né, o pessoal. Nesse caso, o que a gente faz? Fica velocidade média é igual a W, que é a nossa velocidade média angular, vezes o R. Então, esse aqui é quando a gente faz o cálculo em radianos. Aqui, pra gente, dependendo de algumas questões, pode aparecer. Então, essas brincadeiras matemáticas ficam mais fáceis aí pra gente trabalhar. E assim, é importante entender que o deslocamento angular ele é em radianos e vale as equações seguintes. Então, vamos colocar aqui no cantinho que fica mais fácil para a gente entender. Então, esse aqui eu vou colocar como importante. Então, perceba que ΔS é igual a delta θ vezes R e VW vezes R. Então, esse aqui é deslocamento angulares em radianos. Então, são essas equações. A gente faz o seguinte. Como tem uma aceleração centrípeta, né, quando você está com essa partícula que está em movimento circular, usando uma velocidade angular, né, em vez de escalar. Nesse caso, a gente sabe que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado vezes dividido por R. A gente tem aqui, fica W vezes R, tudo ao quadrado, dividido por R. Então, vai ficar W ao quadrado vezes R. Tá bom? Logo, a gente conclui que A é igual a W ao quadrado vezes o R. Isso daqui também é só para deslocamentos em radianos, tá bom? Então, temos mais uma equação da aceleração aqui. É para deslocamentos em radianos. Então, deixar aqui tem verde, ó, em radianos, tá bom? Então, pessoal, agora vamos lá. Vamos prosseguir falando de período e frequência. A gente sabe que a gente considera nesse caso aqui uma velocidade angular constante e um movimento circular uniforme. Então as pessoas talvez fiquem em dúvida qual que é a diferença, né, de período e frequência. Então chega mais, hoje vocês vão entender definitivamente. Período, que é representado também pela letra T, ele é um intervalo de tempo correspondente a uma volta, né? Então, ele é sempre chamado de período do movimento. Enquanto a frequência é considerado também ele é chamado, né, pela letra F, no caso. A frequência, né, do movimento que a gente está estudando, ele é o número de voltas por unidade de tempo. Ou seja, como é que eu represento isso? Então fica que F ele é igual ao número de voltas em relação ao tempo. No sistema internacional, a frequência ela no SI, a frequência tem a unidade de Hertz, tá bom? Então, Hertz aqui. Então, legalzinho. Que na verdade, é um RPS. Um RPS, na verdade, é o revoluções por segundo, tá bom? Temos o
o RPH, né, que é a revolução por hora, e também temos o RPM, que é o revoluções por minuto. Acho que tem uma banda, né, que chama RPM. Então nesse caso, como eu expliquei, né, a gente tem que então a gente sabe que 1 Hz ele é igual a 1 RPS, que é uma revolução por segundo, né? Que nesse caso fica igual a S menos S elevado a menos 1, tá bom? Só que aí, se a gente faz o seguinte, perceba, vou colocar aqui em cima, ó, no asterisco. Se fizermos que o N ele é igual a 1 e o ΔT, o tempo, ele é igual ao período, a equação da frequência vai alterar. Vai ficar que F é igual a 1 sobre T. Então a gente tem mais duas equações aqui. Então são essas duas equações que vão colaborar a gente fazer mais exercícios. Então a gente tem aqui a equação da frequência, né? 1 sobre o período, e também aqui pelo número, né, de voltas pelo tempo. E a gente também pode fazer uma relação nesse estudo entre período, a frequência e as velocidades. Como é que fica? A velocidade angular, supondo que os ângulos estejam expressos em radianos, a gente pode fazer um trabalhinho aqui. Então fica o seguinte, pela definição a gente descobriu nos exercícios nas deduções anteriores, né, que W aqui ele é a variação angular pela variação do tempo, quer dizer que é a nossa velocidade angular. Se o nosso ΔT, que é o nosso tempo, for igual ao período, o deslocamento angular é uma volta, né? No caso, é uma volta, fica aqui Δθ é igual a 2π radianos. Só que aí acontece, a gente tem que a nossa velocidade média, no caso, a nossa velocidade média, a gente viu também nas outras questões que a velocidade é ΔS por ΔT. Logo, ΔT, que é igual, quando a gente considerou, no caso, né, como ΔT igual ao período, a gente sabe que o ΔS vai ter que ser 2πr, porque é todo o nosso comprimento, considerando que fosse uma volta completa. Logo, a gente vai colocar aqui em cima que fica, então, V igual a 2πr sobre o período. E a gente sabe, no caso, né, que também pode ficar igual a 2πr vezes a frequência. Então, também mais uma equação para a gente aqui, que pode aparecer, que a gente pode ter que utilizar essa nomenclatura aqui para a gente chegar a algum cálculo. Então, recapitulando o que eu fiz, é uma leitura que a gente pode ter para entender melhor quando você tem essa relação entre período, frequência e velocidade. Então, considerando o deslocamento angular é uma volta. E agora, pessoal, vamos fazer, para encerrar essa aula, a gente vai falar sobre transmissão de movimento circular, uma coisa muito mais simples e rápida. Quando a gente tem, vamos lá, por exemplo, duas engrenagens, ou como fosse uma bicicleta, a gente tinha duas esferas, a gente está com uma representação dos vetores aqui. Quando eles estão encostados, a gente tem aqui uma no sentido horário e no outro anti-horário. Nesse caso, a gente tem aqui a corrente passando, então você perceba como é que elas giram no mesmo sistema, então elas estão tudo no sentido horário. Quando não tem corrente, e quando elas estão só encostadas, uma gira no sentido horário e a outra no anti-horário. Para não que haja escorregamento, né, os pontos das periferias das duas rodas elas devem ter a mesma velocidade linear.
Supondo que os ângulos sejam medidos em radianos, nesse caso, a gente tem a seguinte equação, que a velocidade ela é igual à velocidade angular vezes o raio. Sabendo que o ângulo, no caso, vou colocar em asterisco o ângulo, os ângulos, né, no caso, em radianos, a gente tem o seguinte, que fica a velocidade angular, que é 2π, vezes a frequência. Ora, se a gente sabe disso, vamos substituir aqui nesse caso. Por quê? O que acontece? Nessa representação, a gente utiliza que a velocidade é igual a velocidade angular, R, que é o raio, ele vai ser... Opa! Deu erro aqui. Volta. Aí, agora sim. Igual a velocidade angular de B vezes o R de B, que é o raio aqui. A gente achou que a gente já sabe qual que é a velocidade angular, então a gente pode mudar a cara dessa equação da seguinte maneira, que fica 2π FA RA igual a 2π FB RA. Não, mentira, RB aqui, tá bom? A gente pode cortar os 2π e ficamos que, por fim, como a gente pode encontrar, né, o estudo essas duas relações aqui, dessas duas engrenagens nesse sistema aqui. B vezes o R de B, tá bom? Então aqui é uma equação que vocês podem ter também, para vocês fazerem essas relações aqui, para entenderem como que é o funcionamento desse sistema aqui de ângulos, de sistema de engrenagens, né, quando você tem o ângulos aqui envolvido, a velocidade linear e assim por diante. Então tem esses casos aí que podem aparecer em algumas equações. Vamos lá, o que vocês precisam entender nessa aula aqui? Vocês precisam entender que temos toda essa questão de ângulos aqui, de radianos, mas o mais importante, principalmente, é vocês compreenderem as equações, a questão de ter uma visão de perceber o deslocamento, né, angular é similar, né, fazendo uma analogia com o deslocamento escalar. Então, mas nesse caso a gente considera o θ, como a gente fez aqui na primeira equação aqui de velocidade angular. Então a gente fez essa relação até chegar nela e também temos, né, a nossa aceleração aqui. Na questão de período e frequência, né, como eu falei, a gente consegue, né, a frequência ela é o número de voltas em relação ao tempo. Quando a gente considera uma volta e a variação do tempo igual a um período, a gente encontra a equação da frequência com relação ao período. E nesse caso, a gente também pode encontrar uma relação entre período, frequência e velocidade, que estava explicado aqui nesse ponto, que a velocidade angular, né, a velocidade angular é a variação angular pela variação do tempo, que se eu considerar, no caso aqui, a variação do tempo é igual ao período, a gente sabe que, considerando que a partícula, né, dá uma volta completa, logo uma volta completa 2π, nesse caso a gente tem que a velocidade é igual a ΔS por ΔT, considerando a velocidade média, né, fazendo novamente uma analogia, a gente sabe que ΔS, todo esse deslocamento que essa partícula vai ter que fazer, vai ser igual a 2π vezes o raio, que está aqui. Logo, a gente manda lá para cima, que é a equação, né? Ficou lá para cima. Então, a equação é essa daqui, certo? Então, a gente substituiu. Então, ficou a velocidade, eu substituí, no caso, né? Aqui a velocidade, essa equação aqui de baixo, ela foi substituída, coloquei aqui em cima para não ficar muito apertado. Então ficou velocidade igual a 2πr dividido pelo período, porque eu estou considerando que fosse uma volta completa. Então ΔT, a variação do tempo, é igual ao período, igual a 2πr
vezes a frequência, porque é uma forma de você também colocar, porque está multiplicando por 1 sobre t, então você pode colocar também como frequência. Caso não apareça, caso o exercício não tenha o período, você pode só substituir e colocar como frequência. Então são formas que vão aparecer. Então, na próxima aula a gente vai fazer exercícios. Caso vocês algo não ficou muito claro aqui, deixe nos comentários, curta, comente, compartilhe e, claro, veja a próxima aula que a gente vai fazer aplicações sobre o exercícios, né? Explicando melhor esse conteúdo aqui, tá bom? Então vejo vocês na próxima aula e até mais.